Questão 6 de aprendizagem do capítulo de espelhos, capítulo B6, ok? Vamos lá. A figura a seguir representa um objeto, O, e sua imagem I, formada por um espelho côncavo, ok? O eixo do espelho coincide com o eixo X, que está graduado em centímetros, ok? Então, ele está falando nada mais, nada menos nessa questão, ele está interpretando. Ele falou aqui que é um espelho côncavo, então olha só como a concavidade do espelho está voltada para a direita, não é isso? Eu tenho a imagem I, que está abaixo do eixo, eu tenho o objeto O na posição 6, o objeto I na posição 3, o objeto O sobre o eixo, o objeto I abaixo do eixo, então essa imagem é uma imagem invertida, ok? Toda imagem invertida a gente sabe que é real, tanto é que as imagens virtuais são formadas atrás do espelho, enquanto, neste caso, a imagem está sendo formada na frente do espelho, ok? Então, uma imagem real invertida e menor, ok? Que a distância da imagem é menor que a distância do objeto em relação ao espelho. Inclusive, eu posso falar que o tamanho da imagem é a metade do tamanho do objeto, uma vez que a distância do objeto ao espelho é o dobro da distância da imagem, ok? A imagem tem a metade da distância, ela terá a metade do tamanho do objeto, uma relação diretamente proporcional. Foi? Beleza? Show de bola. O objeto, beleza. Se o objeto for deslocado para a posição de 1 centímetro, a posição da sua nova imagem será em centímetro igual a quanto? Vamos lá. Quando a gente fala de espelhos esféricos, nós temos que sempre pensar em 3 posições do espelho esférico. Quais são as posições? O vértice, que é o ponto onde o eixo toca o espelho, o foco e o centro de curvatura. No entanto, essa questão não deu o foco e não deu o centro de curvatura. Então, nós vamos precisar calcular e achar qual é a distância focal e qual é o centro de curvatura. Achando a distância focal, obviamente, acha o centro de curvatura. Beleza? Ok? Por quê? Porque a distância focal é a metade da distância do centro de curvatura ao espelho. Legal? Como que eu vou fazer isso? Em todo o estudo quantitativo, galera, de estudo de imagens, o que a gente tem que fazer? Quais são as análises quantitativas que a gente faz? Uma, que o tamanho ele tem uma relação diretamente proporcional com a distância, beleza? Aí é uma simples regra de 3. Tanto é que o livro apresenta a equação para vocês assim: o tamanho da imagem sobre a distância, o tamanho do objeto é igual à distância da imagem sobre a distância do objeto. Eles até chamam isso de taxa de ampliação. Ele nada mais, nada menos está falando que o tamanho e a distância têm uma relação diretamente
proporcional. Então, essa equação saiu dessa regra de 3 entre tamanho e distância. Legal? A outra equação que a gente trabalha é a equação de Gauss, que é utilizada em espelhos esféricos, que fala o quê? Que o inverso do foco é igual à soma dos inversos das distâncias, ok? Distância do objeto mais o inverso da distância das imagens. Nessa situação, nessa equação de Gauss, tem que se tomar um cuidado muito grande com o estudo de sinal, ok? Porque tudo que for virtual vai ser negativo e tudo que for real vai ser positivo. Então, nesse caso aqui, eu consigo achar a distância focal porque eu tenho a distância do objeto e eu tenho a distância da imagem. Depois que eu acho a distância focal, fica mais fácil da gente fazer a análise de onde vai estar a nova posição da imagem. Beleza? Então, legal. Vamos lá. Continuando aqui. O foco de espelhos côncavos, eles sempre vão ser positivo. Sempre vai ser positivo. Ok? Por quê? Porque é um foco real. Se estivéssemos tratando de espelhos convexos, o foco seria virtual. Isso, eu tenho que o inverso do foco é igual à soma dos inversos da distância. Qual é a distância do objeto? É uma distância real igual a 6, beleza? Mais ou menos, mais porque o objeto, a imagem é uma imagem real, então a distância da imagem vai ser um valor positivo, legal? Sobre 1, mais 1 sobre 3, ok? Então, o inverso do foco, ele vai ser igual 1 sobre 6 mais 1 sobre 3, tira o mínimo múltiplo comum ali, né? 1/3 é a mesma coisa que 2/6, eu posso falar que isso tudo é igual a 3/6, se o inverso do foco é 3/6, o foco é igual a 6/3, que vai dar 2. Só inverter aí, beleza? Então, o que eu acabei de descobrir? Eu acabei de descobrir a distância focal. E o objeto foi colocado... se a distância focal é 2, o centro de curvatura é a posição 4. E o objeto, nessa situação, foi colocado após o centro de curvatura. Legal? Conseguimos achar a distância focal. Legal. Mas não é isso que a questão quer. Senão você ia lá marcar a letra E. Ela não pediu a distância focal. O que ela pediu? A questão pediu, se o objeto for deslocado para a posição de 1 centímetro, qual é a posição da nova imagem? Legal? Então, vamos imaginar a seguinte situação, que esse objeto saiu da posição 6 e agora esquecem essa retinha azul ali, eu vou representar o objeto aqui como objeto na posição 1. Esse é o objeto. Legal? Ok? Eu vou até fazer ele um pouquinho menor para ficar mais fácil da gente fazer o estudo de imagem. Legal, galera. Esse objeto está agora na posição 1. Esse objeto, ele está agora em qual posição? Entre o foco... Opa, desculpa, coloquei na posição errada. Entre o foco e o... Opa, estou apanhando aqui. Entre o foco e o vértice. Não é isso? Então, que tipo de imagem que ele forma? Eu até brinquei com vocês alguma aula anterior aí, que antes do foco é tudo virtual.
Então, ou seja, a imagem desse objeto, ela vai ter que ser virtual. Só de você saber isso, tiver essa sacada na situação, depois que identificou o foco, você consegue eliminar a alternativa C, D e E. Porque se a imagem é virtual, ela vai ter que estar atrás do espelho. Ela vai ter que estar numa posição negativa. Legal? Foi? Show de bola. Outra coisa, nós sabemos que imagens virtuais, elas são formadas espelho plano, que forma a imagem igual, espelho convexo, que forma a imagem virtual menor, e os espelhos côncavos são os únicos que formam a imagem virtual maior, são os únicos que ampliam a imagem. Então, a imagem virtual formada pelo espelho côncavo, ela é uma virtual maior. Legal? Então, por que eu estou falando isso? Porque se você tem essa sacada sem fazer conta alguma, você já consegue entender que a posição que a imagem vai estar vai ter que ser -2, que é a única posição maior que a posição do objeto, ok? Que a distância da imagem vai ser maior que a distância do objeto. Com isso, você eliminava a alternativa B. Então, eu fui na resposta pelo raciocínio lógico. Legal. Alexandre, mas beleza. E se eu não tivesse esse raciocínio lógico aí, sem ter que fazer muita conta, né? Entendi o que você quis dizer, mas se eu não tenho esse raciocínio, como que eu faço? Aí você vai quebrar um pouquinho, né? A cabeça fazendo um pouquinho de conta, mas nenhuma conta muito difícil. Vem cá, se você tem a distância do objeto e você tem a distância focal, você consegue achar agora a nova distância da imagem utilizando a equação de Gauss mesmo, beleza? A mesma equação que a gente utilizou para achar a distância focal, porque a gente tinha as duas distâncias do objeto e da imagem, nós vamos utilizar agora para achar a distância da imagem. Só que agora eu tenho a distância focal, que é quanto? 2, e continua sendo positiva, porque eu estou falando de espelho côncavo. A distância do objeto agora é quanto? É 1. Então, 1 sobre 1, beleza. Mais ou menos agora é menos, porque essa imagem, ela é uma imagem virtual. Então, tinha que saber que a imagem é virtual para eu utilizar a equação de Gauss, porque eu teria que colocar aqui como um valor negativo. Beleza? Ok? Alexandre, mas se eu não sei que a imagem é virtual aqui, o que eu ia fazer? Aí você teria que fazer o estudo qualitativo de imagem, né? Traçar os raios. Ah, quais raios, Alexandre? Aqueles. Quais? Paralelo. Reflete, passando pelo foco, não é isso? E o outro? Pelo foco, aquele raio que está na direção do foco só do objeto, reflete paralelo. Aonde que esses raios vão se coincidir? Num ponto virtual, pelos seus prolongamentos, né? Deixa eu... Queria pegar uma reta, peguei outra seta. Ok. Pelos prolongamentos. Prolongamento de quem? Dos raios refletidos. Se você faz isso, só de fazer a qualidade da imagem, um estudo qualitativo, né? Determinar o tipo de imagem, você já consegue enxergar que o ponto de coincidência dos raios se deu aonde? Na posição -2. Você também matava a questão só de fazer o estudo qualitativo. Você conseguia enxergar que não era -2, mesmo não tendo feito conta. Beleza? Ok? Agora, fazendo conta, né? Você teria que jogar na equação de Gauss. É isso aí. Beleza? Então, 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 1. Eu posso falar que 1
sobre 1, que é a mesma coisa que 2 sobre 2, menos 1 sobre 2, passei para o outro lado subtraindo, é igual 1 sobre DI. Beleza? Galera, isolei de tal forma que ficasse nessa condição. Tá certinho aí? Vocês pararem e prestar atenção, o que eu fiz está correto. Beleza? Então, o que eu posso concluir aqui nesta história? Que o inverso da distância, na verdade aqui, cadê? O inverso da distância vai ser 1 sobre 2, a distância em módulo vai ser 2 sobre 1, a distância, a posição é 2, só que ela é uma posição virtual, então vai ser um valor negativo. Legal? Beleza? Resposta aí, letra A, ok? Show de bola. Então, nós acabamos ficando um pouquinho mais tempo nessa questão, mas nós fomos por vários caminhos para chegar numa mesma resposta. E o legal é isso, galera. Qual o caminho você vai usar? Quando você está bem embasado neste raciocínio de óptica, é o caminho que for mais conveniente, né? O que a questão dá uma melhor estrutura de raciocínio. Tá bom? Então, show de bola. Deixa eu dar um stop aqui.